Olá, bom dia. Eu sou Júlio César, sou advogado tributarista, sou advogado que atua também na área empresarial, societária, sou contador, atendo e atuo em São Paulo e no Brasil desde 2000 para sociedades médicas e no contencioso judiciário administrativo contra a Receita Federal, Prefeitura e governos estaduais. Para tranquilizar não só os meus clientes, mas também os parceiros médicos que trabalham em São Paulo e até fora de São Paulo, eu resolvi fazer esse vídeo e trazer para vocês fundamentos de segurança contra algumas postagens que andam circulando, viralizando em meio aos médicos do Brasil inteiro quanto à autuação da Receita Federal. Então, indo direto ao ponto e sendo muito claro, a Receita Federal não está fazendo uma caça às bruxas contra empresas médicas. O que está acontecendo é o resultado de análises contratuais. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fazendários, Conselho Administrativo Federal. Esse conselho não é um conselho judiciário, é um conselho de dentro da Receita Federal que analisa os nossos recursos contra decisões da Receita Federal. Então, esse CARF é composto de conselheiros. E os conselheiros do CARF, no final de 2018, agora, 6 meses atrás, 7 meses atrás, reviu um posicionamento do CARF. Então, não é judiciário, não é legislativo, não é do executivo, é exclusivamente um posicionamento do judiciário questionável juridicamente, mas que, de certa forma, cabe uma boa interpretação em favor da Receita Federal. Algumas empresas médicas, substancialmente hospitais, elas têm feito realmente uma pejotização. Se você tem uma empresa, você é sócio de uma empresa, essa empresa possui 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 sócios ou mais, você não faz parte desse tipo de fiscalização. Se a sua empresa, a empresa que você trabalha como médico, atua para vários hospitais, atua como uma equipe contratada para suprir determinado serviço médico, você não precisa se preocupar com isso, porque você não é o foco dessa interpretação. Se você atua como sócio de uma empresa médica e vocês não são subordinados hierarquicamente a nenhum hospital, e vocês atuam com liberdade na aplicação das técnicas e do conhecimento médico, vocês não têm que se preocupar. Qual foi a interpretação do CARF? Muitas empresas criadas de forma unipessoal. Não tem como se exigir esse conhecimento interpretativo dos colegas médicos, assim como não tem como exigir esse conhecimento interpretativo de assuntos médicos de um advogado. Mas então eu estou aqui para dizer para vocês que uma empresa unipessoal é uma empresa que tem um sócio. Só ele. Então, seria você médico, sendo o único sócio de uma empresa, então você seria um empresário individual, você seria talvez um EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada. São 2 tipos societários onde você pode ser sozinho o sócio da sua empresa. Pois bem, além de ser médico unipessoal, né, de uma empresa, a Receita Federal faz uma verificação na emissão de notas fiscais. Então, se a sequência numérica das notas fiscais for exatamente emitidas para um único local, sequencialmente, então a nota 1 foi para o Hospital X, a nota 2 para ele, a nota 3 para ele, ou seja, se verifica que o único tomador do serviço dessa empresa unipessoal é o mesmo estabelecimento hospitalar, médico.
O que se verifica, segundo a Receita Federal, é que os valores mensais pagos a esse médico específico, unipessoal, é o valor exato do mês passado, do mês retrasado. Então, o que se verifica, o que a Receita Federal entendeu, e, a meu ver, ela entendeu de maneira correta, que as empresas médicas que prestam serviço para hospitais, que tenha um único sócio, que as notas fiscais sejam sequenciais, 1, 2, 3, 4, que haja hierarquia para com o contratante, que os valores mensais recebidos por esse serviço sejam absolutamente os mesmos durante um período linear, não existe variações, não existe aumento e redução, que nessa relação, e aí é a parte principal, que haja, ou melhor, que quando a relação entre o prestador unipessoal e os hospitais, as clínicas, não tenha um contrato de prestação de serviço. Então, especificamente, as inúmeras empresas unipessoais que estão sendo abertas para exclusivamente fugir de uma tributação, mas que estão com essas características que eu passei há pouco, realmente precisam se preocupar, porque elas podem ser desconsideradas de uma relação jurídica, privada, e passar a ser considerada para uma relação trabalhista. E isso envolve problemas tanto para o tomador, que no caso seriam os hospitais, como também para o prestador de serviço. É inegável as vantagens tributárias, são inegáveis as vantagens tributárias de um médico sócio de uma empresa privada, em detrimento, em comparação a um médico que presta serviço como pessoa física CLT. De cara, o imposto de renda é 27,5%. Né? Já, por outro lado, toda a tributação da empresa médica varia entre 11,5% e 16%. Então, ou seja, é no mínimo 10% mais barato. Caso aconteça da Receita Federal autuar uma empresa dessas, unipessoal, que emite nota para um único estabelecimento, que não tem contrato de prestação de serviço, que obedece hierarquia e horários, está mais do que caracterizado uma relação de trabalho. O que pode acontecer? A Receita Federal vai autuar como previdência a tributação por parte da empresa e por parte do prestador, vai autuar o prestador de serviço médico para fazer o levantamento do imposto sobre a renda que ele acabou de trabalhar durante o período dos últimos 5 anos e vai lavrar um auto de infração com valores a pagar. Agora, desmistificando e resolvendo de vez, você que me conhece, que conhece os meus clientes que trabalham ao redor, não existe insegurança, não existe risco, não existe problemas para as empresas que são corretas, como essas que eu falei. Existe contrato social, diversidade de sócios, contrato de prestação de serviço entre a sua empresa e os estabelecimentos hospitalares, liberdade para atuação no trato médico. Não existe uma característica de que você seja um funcionário. Então, não há caça às bruxas, não há uma invasão da Receita Federal sobre a atividade médica. A atividade médica não enseja e não obriga a trabalhar conforme está se veiculando, se ventilando na internet, obrigatoriamente como CLT. Se isso acontecesse, os contadores, os engenheiros, os advogados e todo prestador de serviço não poderia mais trabalhar como empreendedor no Brasil. Isso vai contra a Constituição brasileira. Artigo 5º da Constituição brasileira trata da livre iniciativa. Você, como médico, cidadão brasileiro, natural ou naturalizado, tem todo o direito de exercer a sua atividade como empresário, como prestador, como CLT, como sócio, e quem garante toda essa sua segurança é a Constituição brasileira. Da forma com que eu tenho visto os áudios
sem fundamento, sem acórdão, sem departamentos que fazem a interpretação. Me parece que existe aí uma caça às bruxas. Não existe. A Receita Federal é inquisitiva, é muito chata, ela tem a possibilidade e a incumbência de fiscalizar e muitas vezes ela maltrata o empreendedor brasileiro, só que ela não pode passar da linha de atuação dela. E uma das linhas de atuação dela é a livre iniciativa. Nós estamos garantidos pela Junta Comercial, pelos cartórios, estamos garantidos pela Constituição, pelo Código Tributário Nacional, então não há que se preocupar. Só se preocupe ou avise algum amigo médico seu, que seja ele EIRELI ou empresário individual, que esteja prestando serviço exclusivamente para um único local, que emita notas fiscais sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não tenha contrato de prestação de serviços, aí ele pode estar correndo o risco de ser enquadrado como uma relação trabalhista. Os outros colegas que trabalham de forma profissional, como eu tenho orientado, como eu tenho desenhado os contratos, não precisam ficar preocupados. Vocês estão seguros. Sigam a vida de vocês, porque vocês têm, além de uma vocação, vocês têm muito trabalho e vamos em frente. Meu nome é Júlio César, sou advogado tributarista, atuo em São Paulo, em todo o Brasil, e aí nesse meu vídeo vai também os meus contatos para que você, se quiser, tire dúvidas comigo pessoalmente, que eu te mando, inclusive, os acórdãos do CARF, que nos dão garantia e apontam quem é que realmente precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Até mais, vamos juntos!